João 9, versículo 1, diz assim a palavra de Deus: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus então respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, Jesus cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com lodo os olhos do cego. E disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Foi, pois, e lavou-se, e ele voltou vendo. Se você ama a Bíblia, diga: eu amo a palavra de Deus. Deixa eu ministrar sobre isso aqui é muito interessante. Primeiro, todo mundo está falando do ano de 2020 e ainda persiste por esse ano. Eu lembro que o Acredita e Vai, que foi marcado no ano passado, também foi suspenso, né? Então a gente completa de fato um ano que nós vivemos esta situação. Essa foi a situação de maior aprendizado da minha vida e do meu ministério. Se você é pastor ou já pastoreou a igreja, você vai concordar comigo que esse é o período onde nós mais aprendemos o que de fato é a igreja, a igreja, valorizar os irmãos, valorizar a fé como nunca antes na história da nossa vida. Um pregador já disse assim: Deus trabalha diferente do homem, porque no homem é assim, nós vamos para a escola para aprender as lições, e depois de aprender as lições, nós fazemos a prova. Já Deus, ele inverte isso. Deus faz você passar pela prova para depois você aprender as lições. E se esse ano não foi um ano como esse, a gente passou pela prova e as lições estão sendo aprendidas conforme a gente vai vivendo. Nós estamos passando por provas, enquanto nós passamos por provas, nós estamos aprendendo as lições que Deus quer colocar em nossa vida. E eu quero falar hoje sobre ambiente, sobre espaço físico, geografia física. E eu quero te dar um exemplo para iniciar essa nossa viagem na palavra de Deus. Eu nasci em locais muito quentes. Eu sou natural de Manaus, do Amazonas. Lá quando faz frio é 47 graus. Se der um clima como está dando hoje aqui, de 35, o pessoal morre de frio no meio da rua. Depois eu fui para um local um pouco frio, né, com o clima dos Alpes, Belém do Pará. Meu Deus do céu, lá é quente também, chove, mas é quente. Aí depois de lá eu fui para o Rio de Janeiro. E no ano que eu cheguei no Rio de Janeiro foi quando deu aquele verão, 47, que estava mais quente no Rio do que no deserto do Saara. Eu falei: Jesus, eu pensei que tu ia me tirar de locais quentes e me trouxe para um local às vezes mais quente ainda, antes de vir para São José dos Campos e ter esse clima gostoso, mas diferente, porque a gente sai com casaco, aí a gente no meio da tarde já está de regata, aí no fim da noite bota o casaco de novo, aí tira. Parece que a gente está naquele filme do Karate Kid: põe casaco, tira casaco, põe casaco, tira casaco, põe casaco, tira casaco. E aí eu fui conhecer a minha esposa bem pertinho. Ela morava em Boston, nos Estados Unidos. Um dos locais mais frios dos Estados Unidos, perto do Canadá. Lá o negócio é tão frio que quando dá uma tempestade de neve, passa a tempestade, que vem temperaturas muito geladas, ela fala isso, e eu já estive lá também, pegamos temperaturas, principalmente ela, de 25 graus negativos. Se 25 positivo já está quente, imagina negativo. Mas o negócio é tão quente que você está na casa, claro, ela tem aquecimento central, ela tem calefação, ela é preparada para isso, mas não pode ter esse tipo de tratamento no banheiro, porque tem água, é perigoso. Então, quando você vai fazer uso do banheiro durante uma tempestade dessa, você chega, abre a tampa do sanitário e a água do sanitário está congelada de tanto frio que é. Aí você fala: como é que vai fazer aqui, senhor? Não. Aí eu vou no restaurante, eu vou num shopping, eu vou procurar outro local para fazer as necessidades. Aí você chega, pega a chave do carro, entra no carro. Quando você dá a partida no carro, ele não dá partida. Por quê? Porque está tão frio que o combustível congela dentro do motor. Não, congela, de tão frio que é. Em ambientes como esse,
Imagine o seguinte: se você está dentro desse carro, você está com uma garrafa de água, e você está bebendo essa garrafa de água. Você chega em casa, estaciona e deixa a garrafa de água pela metade dentro do carro. Você vai dormir, quando você volta, não é mais água que tem dentro daquela garrafa. Ela mudou as suas propriedades, ela mudou o seu status, ela mudou a sua forma, porque é tão frio. E o ambiente que aquela garrafa está inserida, ela recebe as características, a influência tão forte do frio do ambiente, que ela não tem escolha a não ser mudar de forma, a não ser se tornar gelo. Não tem nada que eu possa fazer a não ser colocar a garrafa num ambiente como esse. O ambiente, ele tem características tão fortes, tão transformadoras, que ele transforma aquilo que está dentro daquela garrafa, só porque a garrafa está lá. Não tem nada que a água possa fazer a não ser transformada pela influência e as características que existem neste ambiente. Eu posso falar uma coisa e aplicar isso, essa história na sua vida e na nossa igreja? É assim que Deus quer que a igreja seja. Existe uma presença tão forte nesse local do Espírito Santo, e ele tem características tão transformadoras, que o que a gente precisa fazer é trazer as pessoas aqui para a igreja e deixar elas sentadas nesse banco o tempo necessário para que o Espírito Santo de Deus, para que a unção, para que a transformação, as características que estão nesse ambiente sobrenatural e espiritual, mude estas pessoas. Elas não terão escolha. Se elas ficarem aqui, o culto necessário, talvez uma semana, talvez um mês, mas se elas ficarem neste ambiente, o tempo necessário, as características de um ambiente cheio do Espírito Santo, vai transformar a forma, o modo que essa pessoa é. Olha, eu trago algo que é líquido, recebe a influência do ambiente e se torna gelo. Então, ele não funciona mais para aquilo que funcionava antes. As funções que ele tinha antes já não são mais válidas, porque essa água que agora é gelo recebe uma nova função. A água serve para a gente beber e matar a sede. Você consegue beber gelo? Não. Mas olha o que o gelo faz. O gelo, quando ele é colocado em outro recipiente com água quente, ele torna aquela água fria. Ou seja, a característica que ele recebeu no ambiente, quando ele é tirado dele, ele começa a exercer, a compartilhar e a influenciar outras coisas pelas influências que foi influenciado no ambiente do início. Você está entendendo o que eu estou falando? Diga amém por isso. Deus quer que a igreja seja isso. Cada um de nós um dia entramos aqui nessa igreja, sentamos aqui e ficamos o tempo bastante necessário para que a palavra de Deus entrasse, para que o Espírito Santo trabalhasse na nossa vida, e Ele transformou a gente, Ele mudou a nossa forma, Ele mudou como nós éramos, e aquilo que a gente servia para ser, nós não servimos mais, porque Ele deu uma nova função para a gente foi cheio da influência do Espírito Santo. Agora a gente sai da igreja e a gente exerce essa influência adquirida aqui, na nossa casa, na nossa família, no nosso colégio, onde nós somos. Por quê? Porque existe uma força poderosa no ambiente. Ambientes importam, ambientes são muito importantes, e a Bíblia cita isso em todos os momentos. Por isso que eu sempre prego, o que vai salvar o Brasil, gente, o que vai mudar São José dos Campos, não é o ambiente da prefeitura nem da Câmara Municipal, não, é da igreja. É aqui que Deus coloca o Espírito dele, a presença sobrenatural dele. Ele fala, quem entra ali não sai igual, e se ficar um tempo bastante, o tempo necessário, será transformado pelo poder do meu Espírito que está naquele local, e ele vai sair daí para exercer mudanças. Por isso que a gente tem que vir para a igreja e amar a igreja. Eu dou a minha vida pela igreja. Eu dou a minha vida por esse local. Por quê? Porque um dia eu fui transformado. Um dia eu funcionava para outras coisas, e aí dentro do banco da igreja orando, o Espírito Santo me pegou, comecei a falar em línguas, Ele me transformou, Ele me trouxe revelação, e agora olha o que eu estou fazendo, eu estou exercendo, compartilhando as características que eu recebi do Espírito Santo quando eu estava lá na igreja. Assim como Ele ministrou na minha vida, agora eu ministro na vida de vocês. Assim como eu recebi a paz, eu falo paz para vocês. Assim como eu falo, recebi cura, eu prego cura. Por quê? Porque eu fui transformado, e assim como um gelo que agora é agente transformador, você que chega, aceita Jesus, é cheio do Espírito Santo, você se torna um agente transformador da sociedade onde você vai. Ambiente.
O ambiente é tão importante que se você coloca um peixe de água salgada e água doce, ele morre. Por quê? Porque ele foi feito para estar na água doce. Nós temos a percepção que quem faz ambiente é o homem. Não, não é não. É o ambiente que faz a pessoa e não a pessoa que faz o ambiente. Você é quem é por causa dos ambientes que você está. Se você tivesse em ambientes como esse, você seria uma pessoa muito diferente. Você é diferente porque você frequenta ambientes como esse. E de Gênesis a Apocalipse, você vê a importância e a prioridade que Deus dá, não para os seres viventes, não para os habitantes, mas para os ambientes. A prioridade da criação, depois abra Gênesis e você vai ver, Deus cria o céu, Deus cria a terra, Deus cria o mar. Ele primeiro trata de criar os ambientes para depois criar os habitantes que nele existem. Até porque, eu falei para você, não é o habitante, não são as pessoas que criam o ambiente. É o ambiente que criam as pessoas. E eu provo para você. Deus, quando Ele faz um ambiente, Ele coloca dentro do ambiente a semente de procriação e de criação. E de mudança e de transformação. Deus não criou os seres viventes da terra, Deus não criou os seres viventes da água e Deus não criou os seres viventes do céu. Como assim, pastor? O senhor está falando uma heresia, é uma aplicação bíblica. Deus criou o ambiente, mas você, por exemplo, não vê Deus falando, haja água e separação de firmamento. Deus fez a separação e criou o mar, mas você não vê Deus falando, haja tucunaré, tambaqui, pescada amarela, golfinho, tubarão. Você não ouve Deus enumerando os seres viventes. Sabe o que Ele fala? Água, produzam os peixes conforme a sua espécie. Deus não cria o peixe, Ele ordena para o ambiente criar o habitante que nele vai habitar. Isso é muito poderoso. Então, quando o ambiente cria o habitante, ele faz o habitante com características necessárias que ele precisa viver aqui, porque ele foi criado aqui. Se é peixe, precisa estar dentro da água. Se for tirado da água, vai morrer. Por quê? Porque o ambiente do peixe é a água. Aí Deus chega na terra, Ele cria a terra, e Ele fala assim, terra, produz a relva, produz os frutos. Você não vê Deus falando, haja açaí, embora eu acho que foi Deus que criou diretamente. O açaí, tem uma aspas na Bíblia. Tu não vê Ele falando, haja nabo, haja batata, haja beterraba, não. Ele fala assim, terra, produz a grama, produz os frutos, produz os legumes, produz as árvores, produz os seres viventes conforme a sua espécie. Ele ordena para o ambiente e é o ambiente que procria, porque Deus coloca dentro do ambiente o potencial e a semente de procriação e de produção. Você não vê Deus falando, haja Júpiter, Netuno, Saturno, Plutão. Não, Deus fala assim, céu produza os grandes luminares e o céu produz aquilo. Olha a importância que Deus dá para o ambiente. Agora, quando Deus vai criar o homem, Deus não olha para o céu, Deus não fala para a terra e nem fala para a água e para o mar. O que Deus faz, pastor? Em que ambiente o homem é criado? Quando Deus vai criar o homem, Deus olha para si próprio e fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Qual é o ambiente que criou o homem? É Deus. Você foi criado na unção de Cristo antes da fundação da terra, como diz a Bíblia. Então, o seu ambiente é esse ambiente sobrenatural que Deus se encarrega de produzir na terra, porque Ele vê, o homem pecou, o homem se distanciou de mim, e o salário do pecado é a... Então Deus fala, eu preciso trazer o homem de volta para o ambiente dele. Ele está vivendo um ambiente de pecado. Então Deus fala, eu vou criar a igreja, porque a igreja será uma ilha, será um foco na terra do ambiente que existe aqui no céu. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Como é que o reino de Deus vem até a terra? Através da igreja. E se você está vivendo longe da igreja, você vai morrer, você não vai funcionar bem. Por quê? Porque o seu ambiente é a igreja. Assim como um peixe não consegue viver fora da água, um homem não consegue viver fora da presença da qual ele foi criado, do ambiente que Deus designou, o ambiente que Deus formou. E Ele falou, eu vou dar uma salvação para a humanidade, eu vou levantar a minha igreja. E todo mundo que está sufocado no mundo, todo mundo que está distante de mim, vai entrar naquele local, e esse ambiente, ele é tão propício, ele é tão transformador, que ele vai falar assim, eu estou me sentindo em casa.
Quantos estão se sentindo em casa quando estão na presença de Deus? Sabe por quê? Porque de fato essa é a sua casa. Você está no seu local de origem. Você não foi criado pelo romance do seu papai com a sua mamãe, não. Você muito menos veio do macaco. Você veio de dentro de Deus. Você é a semente de Deus. Você é o potencial de Deus. Você foi criado nesse ambiente. E é por isso que os homens precisam vir para a igreja, para esse ambiente celestial e sobrenatural, porque não existe outro ambiente para eles senão esse. Ambiente. Deus fez e colocou o potencial nesse ambiente. E o potencial que criou os seus habitantes. Você foi criado na unção de Cristo antes da fundação do mundo. Essa unção que é revelada e é dada como o Espírito Santo de Deus, o óleo, a presença dele, o derramar dele, a intervenção, é o que está aqui nesse local. É por isso que muitas pessoas entram sem respostas e aqui tudo faz sentido. Por quê? Porque finalmente você entrou no ambiente ao qual você foi criado para viver e para conviver e para sobreviver. Não existe vida longe da igreja e do ambiente que Deus formou para o homem. Não existe. Olha que interessante. E aí eu entro em igreja. Então, qual ambiente é esse, pastor? É a igreja. E eu vou falar sobre a igreja organismo, mas eu vou falar sobre a igreja geográfica também. Olha o que diz a Bíblia em Provérbios, capítulo 14, versículo 4. Diz assim, não havendo bois, o estábulo fica limpo, mas é pela força do boi que há abundância de colheita. Isso aqui é o retrato da igreja da qual eu estou falando. Por quê, pastor? Porque se você entrar numa igreja que não tiver dor de cabeça, não tiver problema, é porque não tem gente. Pastor, não gostei por quê? Porque o pessoal fala, cantar não sei o quê, eu vou para uma igreja melhor, eu estou atrás de uma igreja perfeita. Por favor, não procure uma igreja perfeita, porque o dia que você entrar, você vai fazer ela imperfeita. Você vai estragar essa igreja, até porque não existe, eu estou falando sobre isso aqui, eclésia, a congregação de pessoas como nós estamos hoje. Isso aqui é um ambiente às vezes difícil para algumas pessoas entenderem, pessoas de passados diferentes, de históricos diferentes, de ensinos diferentes, no mesmo local. De vez em quando está um atrito, de vez em quando bate cabeça. Mas é pela força do boi que existe abundância de colheita. Igreja é um local que às vezes pode feder? Sim. Igreja é um local que às vezes tem gemido, tem choro, tem batido, tem briga, tem cabeçada? Sim. Mas se não existe isso, não existe boi. E se não existe boi, não existe colheita. Tem pessoas que estão buscando incessantemente um local perfeito. Não existe só quando chegar no céu. É sujo um pouco? É. É desorganizado às vezes? É. Mas é nessa pluralidade, é nessa beleza, é nessa coletividade, é nessa numerosidade de pessoas diversas e diferentes que Deus fala, quando eu tocar a trombeta, ou quando eu precisar que a colheita seja feita, eu vou encontrar pessoas vivas, vibrantes, fortes, pode de vez em quando até dar um coice no outro, mas é assim que é a igreja. Sujo, barulho, difícil, pastores, mas existe abundância de colheita nesse local. Vocês podem olhar, existe uma abundância de colheita em toda essa igreja aqui. Dá dor de cabeça? Às vezes dá. Mas é assim que Deus quer. A gente tem vivido um tempo de muito crescimento. E a gente reiteradamente fala isso aqui. Só que com crescimento, vem mugido, vem boi, vem chifrada, vem tudo. Aí um dia eu estava falando com o Senhor, porque chegou uma situação aqui muito complexa. Aí eu falei, Senhor, não faz isso comigo não, Senhor. Envia para outro lugar, Pai. Me ajuda, Espírito Santo. Eu não sei como vou lidar com essa situação, não. E eu comecei a orar para Deus tirar daqui aquilo que foi enviado. Aí Deus falou, André, tu quer que eu pare que pessoas assim cheguem na igreja? Eu falei, quero. Então eu vou parar a bênção que causou isso. Porque se estão até aí, é porque entenderam que aí existe salvação, aí existe um ambiente propício para eles serem mudados. E se você então quer que eu não mande pessoas complexas e complicadas para aí, eu não vou mandar ninguém, pronto, tu não tem problema nenhum. Não é? Não é? A igreja é um local de transformação de vida, é um local de mudança de destinos.
É um local de reconstrução de famílias e de lares. Você está no local a qual você foi criado e aqui você vai se encaixar perfeitamente. Nós lemos aqui, chega um cego até Jesus e eu entro no texto. Isso aqui é só a introdução, mas já estou terminando. Se você está gostando, diga glória a Deus. Eu nem vou perguntar se você não está gostando. Chega um cego de nascença até Jesus e os discípulos se perguntam, vem aqui, quem foi que pecou? Ele falou, ninguém pecou. Qual o erro? Nenhum. Qual é a sujeira? Nenhuma. Aconteceu isso para que a glória fosse manifestada através da vida dele. E olha o que Jesus faz. Jesus faz algo sujo. Ele cospe no chão, ele faz lama, lodo e coloca na cara do rapaz. Mas depois de fazer isso, ele faz algo mais curioso ainda, pastor Samuel. Ele fala assim para o rapaz, vai até o tanque de Siloé, que é só depois de você lavar o rosto no tanque, que você vai voltar e retornar a olhar. Primeira pergunta, Jesus não poderia falar para o rapaz, abre o olho, não precisava nem cuspir, não precisava nem sujar a cara dele, não precisava nem fazer aquela meleca toda que talvez foi. Você já viu? Você já fez barro com lodo? Eu quero dar um exemplo para você. Quem é a pessoa que vem aqui para eu fazer um pouquinho e botar no rosto? Jesus sujou. Traz o barro, porque o cuspe já está aqui. Jesus, Alex, sujou a cara daquele rapaz. Mas olha o que Jesus faz. Vai lá no tanque de Siloé, que é só depois de você mergulhar que você vai retornar a ver. Calma aí. Jesus não poderia ter dado uma ordem para ele abrir o olho e o olho seria aberto na hora? Daria. Por que Jesus não mandou ele abrir o olho? E aí que é o mistério da igreja. O que Jesus está fazendo é, eu instituí uma igreja, e aquilo que eu iniciei na vida de alguém, a minha igreja vai terminar. É por isso que Paulo fala aos Coríntios, nós somos cooperadores com Cristo, ou seja, você é sócio em um empreendimento que Deus chama de milagre. Deus começa o milagre na vida de alguém e termina na igreja. Deus começa a reconstrução da família de alguém e termina na igreja. E muitas vezes essas pessoas chegam na igreja com a cara suja, com a vida suja, com o interior sujo, com o passado e o histórico sujo, mas ao chegar na igreja, nós precisamos entender que eles foram enviados por Deus para cá. Pare de julgar quem chega sujo. Uma pessoa que entra suja na igreja não chega aqui para ser julgada, chega aqui para ser limpa da sujeira. Porque Jesus entende, é nesse ambiente que ele vai ser limpo. Como é que a gente espera que uma pessoa se lave fora para entrar, se só aqui dentro tem a água que cura, tem um ambiente que retorna onde ele foi criado? Pessoas não conseguem se curar por si só, se limpar por si só. Aí Deus fala, já sei, eu vou começar uma parceria, uma sociedade com a minha igreja. Eu vou levantar gente suja na cara, suja no olho, suja na língua, suja no ouvido, suja nos pensamentos e nas ações e nos seus atos, mas eu vou mandar para um tanque. Naquele tanque ele vai mergulhar e é lá que ele vai limpar, e é lá que ele vai ser transformado, e é lá que ele vai ser mudado, e é lá que a sua condição será totalmente transformada. E você viu que o texto diz, tanque de Siloé, a palavra Siloé significa enviado. Olha que coisa bonita. Ou seja, a pessoa chega suja, o ambiente limpa, transforma ela e depois ela é enviada. Lembra da garrafa? Antes era água. O ambiente transformou em gelo. Depois que ela sai dali, ela sai para exercer como um agente de transformação daquilo que ela recebeu. Siloé, o tanque que é citado por Jesus, hoje é chamado de igreja. Fala a verdade. Quando você entrou aqui, você era bem sujinho. Você tinha pensamentos totalmente tortos. Você tinha ações totalmente reprováveis. Aí você começou a sentar aqui e falou, há poder no sangue de Jesus e no nome dele também, que eu estou inventando a letra já. E aí Deus foi te limpando, foi te limpando, foi te limpando, foi te limpando. Hoje você enxerga o mundo de uma outra maneira. Por quê? Porque o poder desse ambiente, do Espírito Santo transformador, aqui neste local, muda quem estiver aqui dentro, meus irmãos. Quer ver crescimento? Quer ver transformação nessa cidade? Você tem um papel. Traga alguém para sentar aqui na igreja. Discipula, acompanha, mas traga aqui.
Eu profetizo, se pessoas sentarem aqui o tempo bastante, elas não terão escolha a não ser se entregar para o poder purificador da água que existe dentro desse tanque, que é o Espírito Santo. Por quê? Porque os ambientes têm características que moldam aqueles que estão aqui dentro. Mas pastor, que negócio é esse que o senhor está pregando que o Espírito Santo está num lugar? Não, nós somos a casa dele, nós somos o templo do Espírito Santo. Ele não habita em parede, em forro, ele não habita em púlpito, em madeira. Não, é verdade. Eu não estou dizendo que ele está dentro do tijolo. Mas a igreja é um local separado, consagrado e diferenciado. O Espírito Santo age aqui diferente como ele age no McDonald's. Ele age diferente aqui como ele age na prefeitura. Porque isso aqui é um local de culto a Deus. E quando ele encontra um local propício, quando nós exaltamos e construímos para ele um altar com louvores, ele desce com o Espírito dele de uma maneira sobrenatural aqui, nesse local. Mas entenda, olha, ele não habita no prédio, no tijolo, na parede, não. Mas o local físico, ele é como se fosse uma referência de identificação. Vou dar um exemplo para você. Se você está doente, você vai onde? Vai no hospital. O prédio do hospital cura você? Não, mas quem está lá dentro cura. Alguém entendeu isso, não? Quando você está com fome, você vai no hospital? Não, você vai no McDonald's. Porque você sabe que lá tem comida. Você vê aquele M de longe e fala, tem comida, vamos lá. É um referencial de identificação que existe algo que eu possa ser usado. Se você quebra o seu carro, você não vai no banco, você vai no mecânico. Se você precisa sacar dinheiro, você não vai no mecânico, você vai no banco. E a minha pergunta para você é, se quem está com fome vai para o restaurante, quem está doente vai para o hospital, quem está com fome vai no McDonald's, e quem precisa de dinheiro vai no banco 24 horas, quem precisa mudar de vida vai onde? Qual é o local físico que identifica? Ali existe alguém, existem pessoas que podem limpar a sujeira do meu olho, pessoas que podem curar o meu câncer, pessoas que podem orar e me abençoar. Qual é o local, gente? Deixa eu ouvir. Qual é o ambiente que Deus está presente para mudar a vida de pessoas? É na igreja. É na igreja. A presença dele na igreja é diferente. É por isso que nós estamos falando, esse ano seremos guiados pelo Espírito Santo e pela Bíblia. Mas entenda que não é só nós que seremos guiados, pessoas serão guiadas pelo Espírito Santo até esse local. Pessoas com a vida suja, com o rosto sujo, com o histórico sujo de lama. E qual vai ser a nossa posição como igreja? Vamos julgar a sujeira ou vamos limpar a sujeira? Vamos falar mal ou vamos acolher? Mas pastor, como é que pode aceitar aquele cara, querido? Onde tudo é perfeito, não existe boi. Onde tudo é lindo, não existe boi. Mas na hora de fazer a colheita, cadê a colheita? Cadê a força? Cadê o ânimo? Cadê o vigor? Mas é na abundância de bois que existe uma grande colheita. Tem sujeira no rosto? Tem. Tem mácula na vida? Tem. E aqui eu termino citando o que acontece com Naamã, capitão de guerra, homem honrado, porém leproso. Naamã fica sabendo que em Israel existe profeta, porque a moça que trabalha para ele, que ele trouxe de Israel, falou, olha, se o senhor for lá em Israel, falou para a esposa, lá tem profeta que cura. Lá é diferente o negócio. Como algumas pessoas já falam sobre a nossa igreja. Vai lá na Assembleia de Deus, porque lá é diferente. Existe um ambiente diferente naquele local. Existe um espírito diferente naquele local. Existe um mover diferente naquela casa. E aí ele vai. Quando chega, o profeta fala, primeiro vai ao rei, porque ele tem cabeça de assírio, ele não tem cabeça de Israel, porque quando você precisa de alguma coisa em Israel, você não vai para o rei, você vai no profeta. O rei pode ter até a aclamação e a popularidade do povo, mas o profeta tem a aclamação e a popularidade de Deus. Ele vai até o profeta e o profeta fala, não tem problema não, mergulha lá na Galileia, mergulha lá no Rio Jordão, perdão, mergulha lá no Rio Jordão 7 vezes, que você vai ter cura. Aí ele mergulha 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Por que 7 vezes, pastor? Talvez porque seja o número da perfeição na Bíblia, mas eu te dou uma sugestão. 7 vezes são os números de semana que nós temos, de dias na semana.
Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Quer cura? Mergulha segunda, mergulha terça, mergulha quarta, mergulha quinta, mergulha sexta, mergulha sábado e mergulha domingo. Pastor, ainda não curou direito. Vai de novo segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Mas pastor, se me chamarem de fanático, não está nem aí, o teu olho não está ficando limpo, você não está voltando a enxergar, você não está levantando, você não está deixando aquele vício. Continua mergulhando segunda, terça, quarta, quinta, porque quanto mais você estiver mergulhado neste ambiente, mais as características desse ambiente vão entrar na sua vida e vão exercer uma influência tão grande que a água que estava lá fora vai limpar o seu olho, mas não vai ficar só no seu olho, vai entrar na sua vida e você se tornará não uma pessoa limpa, mas como Jesus fez com aquela samaritana. Ela queria água, aí ele falou, não, eu vou te fazer uma fonte. Ela ficou alguns minutos com Jesus, um ambiente onde a pessoa do Espírito Santo está presente, e às vezes é necessário apenas alguns minutos. Para quê? Para a pessoa que vem com sede sair como uma fonte. Ela recebeu tanta água que agora ela começou a distribuir a característica daquilo que ela recebeu. Eu sinto o Espírito Santo nessa palavra. Fique de pé, soba aqui, louvor. Deus está instruindo o nosso povo. Meu irmão, traga alguém para a igreja. Eu disse tudo isso para desafiar você. Se você está aqui pela primeira vez, se você não conhece a Jesus, se você está desviado, está longe dos caminhos do Senhor, o meu desafio para você é: fique aqui com a gente durante 2 meses, para você ver como Deus não vai te transformar e o Espírito Santo vai entrar na tua vida e vai te lavar. Por quê? Porque num ambiente onde é forte a presença do Espírito Santo, é impossível a gente não ser mudado, transformado, alcançado, libertado por essas características que são exercidas sobre a nossa vida. Segundo desafio: traga alguém para cá e discipule essa pessoa. Ela precisa ter contato com o altar. Ela precisa ter contato com esse Espírito que está aqui. Você lembra? A gente estudou isso em Josué. Josué fez aliança com os gibeonitas, pessoas mentirosas e fingidas. Quando ele descobriu que eles fingiram para fazer a aliança, ele falou: não tem problema não. Eu vou dar para vocês uma medida corretiva, uma medida cautelar. Já que vocês mentiram, eu não vou quebrar a aliança, eu não vou matar e nem expulsar vocês, mas vocês vão ter que trabalhar. Aonde? No templo. Vocês vão cortar lenha e carregar água no templo. Por quê? Porque vocês são mentirosos, trapaceiros e sujos, mas eu preciso que vocês tenham contato com o culto verdadeiro. Vocês precisam ter contato com Deus verdadeiro. Vocês têm que ter um contato com o altar verdadeiro, com o profeta verdadeiro. Pode ser mentiroso, pode ser fingido, pode ser gibeonita, mas se está aqui dentro desse local, tendo contato com o Espírito Santo, não tem como não ser transformado. Existem características extraordinárias em uma pessoa cheia do Espírito Santo. Existem características lindas na pessoa do Espírito Santo, mas existem também características transformadoras em um ambiente como esse. Esse é o ambiente que vai te transformar, meu irmão, minha irmã, meu querido visitante, pela primeira vez, você que está desviado. Esse é o ambiente que vai te transformar. Por que, pastor, não vai ser outro ambiente? Porque você foi feito para viver nesse. Pede para um peixe voar, ele não sabe. Pede para ele andar no gramado, ele morre, porque ele foi feito para viver na água. Assim como um peixe foi feito para viver na água, você e eu fomos feitos para viver na presença do Espírito Santo de Deus, porque foi nesse ambiente que nós fomos formados.